Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir deste momento vou passar todas as informações que fizeram preço aí para vocês no nosso mercado financeiro, nosso mercado corporativo da semana passada e aquilo que a gente pode esperar aí para as próximas semanas. Pessoal, recadinho de sempre aqui, não esqueça de seguir as nossas redes sociais aí da Estúdio 92 e também o nosso programa Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais, Spotify, YouTube. Lembrando que o programa está saindo agora inédito aqui. E na terça-feira, todas as terças, às 19 horas, no YouTube e no Spotify. E depois sai os cortes ali em todas as redes sociais. Lembrando, né, pessoal, que aqui o intuito do nosso programa e o intuito do Resenha de Mercado é de trazer uma visão mais do dia a dia do mercado financeiro para vocês aí, com um cara que está há 15 anos trabalhando no varejo. Eu sou do varejo, eu sou da indústria, mas também sou investidor e estudo esse mercado há mais de 15 anos e invisto aí há mais de 15 anos também. Então eu trago essa visão diferente para vocês, que é aquela visão diferente daquele cara que tá lá no escritório, tá lá em São Paulo, tá lá no Rio de Janeiro, fazendo as métricas deles, né? E eu tô aqui, eu tô no dia a dia, no balcão da loja, então eu tô vendo como que tá a economia aqui. A minha visão é um pouco diferente, né? A minha visão é um pouco mais simplificada e eu tenho tido um bom resultado aí nos últimos 15 anos. Se você quiser saber como você pode fazer isso, entra na nossa comunidade, qualquer rede social do Resenha de Mercado, é só mandar um DM lá, um direct para nós, que a gente vai mandar o link para você entrar na nossa comunidade, para a gente bater papo, falar de investimentos e falar de mercado. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato com o comercial da rádio ou você pode entrar em contato com o nosso comercial e-mail resenhademmercado@grupojgestão.com.br ou você pode entrar direto pelo nosso WhatsApp 45 30 37 24 33. Então, pessoal, bora lá, vamos falar daquilo que aconteceu essa semana passada. Eu não vou falar eu falei, mas eu falei, né? Eu falei que ia vir tributação, que o governo não ia baixar gastos, e que ele ia realmente tentar fechar o déficit dele, que ele não vai conseguir fechar mesmo com tudo aquilo que ele quer fazer, ele não vai conseguir fechar as contas e colocou de novo aí nas nossas costas. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, né? Eu estou chegando à conclusão que nós somos o país que mais tem cobertura no planeta. Cobertura, casa, cobertura, né? Quando você tem o prédio lá e você tem a cobertura. Nós somos o país no planeta que mais tem cobertura. Porque foi falado aí na última semana, né? Eu não sei quem foi, eu ouvi aí, mas não sei quem foi. Falaram que essas novas medidas das taxações que nós vamos explorar hoje no programa, que foram implementadas, são para as pessoas que moram em cobertura. E aí eu descobri que eu tenho uma cobertura. Eu descobri que eu sou morador de cobertura, porque todas essas taxações vão me impactar de alguma forma. E aí a gente cai naquela teoria que eu sempre falo aqui para vocês, do conhecimento e da informação. Eu tô pegando essa informação e perdão, pessoal. E sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou rentabilizar em cima dessa informação porque eu tenho conhecimento. Mas eu descobri que eu sou um morador de cobertura. Você que me conhece aí, se souber onde é que está a minha cobertura, você me avisa, porque foi falado na semana passada, foi ventilado, não sei porquê, não me lembro, que estas medidas, essas taxações, são só para moradores de cobertura. E eu descobri que eu devo ter cobertura, porque tudo isso vai se aplicar para mim e vai aplicar para todo mundo, absolutamente todo mundo que eu conheço que investe. Então, o Brasil, deve ser o país que mais tem cobertura por per capita no planeta, porque vai impactar mais de 86 milhões de pessoas essas taxações aí. Então nós devemos ter no mínimo aí 86 milhões de coberturas no nosso país. Pessoal, se vocês souberem aí onde fica a minha, passa o endereço lá, que a minha casa tá pequena aqui, eu preciso me mudar, tá bom? Vamos lá. Então vou passar um overview aqui do mercado para você, tá? Da semana passada. Ibovespa fechou a semana com alta de 0,8, né? E em reais, uma alta de 0,15. Cenário doméstico, tá, pessoal? Política fiscal continua dentro das atenções, né? Questão do IOF aí batendo bastante e a questão da taxação que eu vou passar para vocês aqui. Estados Unidos, CPI e PPI surpreenderam para baixo essa última tiragem deles, tá? CPI é como se fosse o nosso IPCA aqui e o PPI reflete lá a inflação na indústria, veio abaixo. A gente pode ter cortes
de taxa de juros nos Estados Unidos na próxima reunião do FONC, tá? O resultado de preço do petróleo também subiu aí com essa tensão aí entre Israel, né, e o Irã. Isso é uma coisa que preocupa bastante também. Ponta negativa, Raizen, né, que é uma empresa do grupo Cosan, né, mas ela é negociada à parte na bolsa, teve uma queda aí de 7,6 e foi a principal queda da semana, tá? Isso aconteceu porque os bancos de investimentos acabaram rebaixando as suas ações de compra para neutro. Então isso aí é um overview mais ou menos daquilo que aconteceu a semana. E agora, pessoal, a gente vai passar aqui, eu vou passar para vocês aqui os nossos indicadores, como sempre, aí para vocês. Então, Ibovespa acabou fechando a semana aí com uma alta de 0,82, tá? Surpreendendo, eu achei que o Ibovespa ia ter queda, né, pessoal? Mas parece que o investidor estrangeiro tá vindo pro Brasil e não tá escutando notícia. Ele simplesmente tá vindo para cá, né? Não sabe o que pode acontecer aqui. E no ano aí a gente tem um acumulado ainda de 14,22 de alta. SP500 também com arrefecimento da economia americana lá, tem o lado bom, tem o lado ruim também, né? Sempre essa anomalia criada aí pela macroeconomia do Estado. A gente teve aí uma queda de 0,46, praticamente no 0 a 0. E no ano aí o mercado americano aí performando 1,85 de alta, tá? Fechando a semana em 5.976. Eu não sei se eu falei de Ibovespa aqui. Ibovespa fechou a semana em 137 mil pontos, tá? Falando de dólar, dólar recuando também na semana, 0,33, praticamente no 0 a 0. E no acumulado do ano aí, o dólar fechando a semana em 5,54, uma queda aí de 12%. Isso é muito bom para o nosso mercado interno. E a gente teve também prévias aí do IPCA, mostrando que a nossa economia está desacelerando também. E eu já via falando isso, que o dólar ia impactar bastante nisso, né? E a queda do petróleo também. Eu já havia falado isso para vocês. Bitcoin, pessoal, Bitcoin fechando a semana aí, eu vou falar um pouquinho sobre Bitcoin para vocês também. Bitcoin fechando a semana aí em 105 mil pontos, uma leve queda praticamente no 0 a 0, 0,33%. E no ano aí, Bitcoin performando muito bem, 105 mil pontos, tá? 12 mil, uma alta aí de 12,80. E aí, pessoal, quero fazer um disclaimer aqui, muito interessante. Quando o Bitcoin chegou a cair lá abaixo de 90 mil dólares, tá? Hoje o Bitcoin fechou semana passada em 105 mil dólares. Eu confesso para vocês que eu deveria ter feito uma coisa diferente. Continuava aportando em fundos imobiliários os meus dividendos e eu deveria ter comprado Bitcoin. Eu acabei não comprando, continuei aportando nos fundos imobiliários. E aí eu estava estudando algumas teses agora com essa alta aí da taxa. Provavelmente vai ser tributado também os dividendos aí dos fundos imobiliários. A gente acabou perdendo aí essa alta do Bitcoin aí, poderia ter aportado, claro que a gente não sabia, mas olhando a estratégia, fazendo uma engenharia reversa aí, eu deveria ter aportado mais em Bitcoin. Tá bom, pessoal? Não é nenhuma recomendação. Vamos lá, o IFIX também, para mim, foi resiliente aí na semana, fechando a semana com uma queda só de 0,88. Os fundos imobiliários vão sofrer bastante se passar essa medida aí que o governo está propondo, e aí os fundos imobiliários eles começarão a ser tributados. E aí muitos fundos imobiliários vão perder a atratividade, tá, pessoal? Não sei o que vai acontecer com o fundo imobiliário, e no ano aí uma alta ainda de 3,3.418. Tá bom, pessoal? Então, vamos passar aqui as informações para vocês daquilo que o mercado vem trazendo para nós, tá bom? Falando um pouquinho aí sobre a questão da taxação, tá, pessoal? Vamos lá. O governo anunciou, então, esse mês que vai começar a taxar vários segmentos de ativos, né, pessoal? E aí foi uma bagunça. O governo acabou recuando em relação ao IOF, voltando atrás em relação a algumas outras coisas, tá? O governo publica a MP que aumenta impostos e novo decreto do IOF, pessoal. Então, o que aconteceu aqui? O governo está mostrando, deixa eu voltar aqui no slide, pessoal. O governo acabou de anunciar que vai aumentar o IOF e vai aumentar vários outros ativos. Aí eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre essa questão da taxação, tá? O que vai acontecer?
o que, que pode mudar para você que é investidor, o que, que pode mudar para você que investe em ativos brasileiros, enfim, você que investe na bolsa de valor, tá? Isso aí vai impactar demais você, tá bom? Eu já vou passar aqui para vocês. Então aqui, ó, imposto de haddad impacta 6,48 milhões de contas de investimentos, tá, pessoal? Na verdade, vai impactar 86 milhões de pessoas, tá? Isso aqui vai impactar. E aí, o que que acontece? Só pra gente começar a dar um disclaimer aqui. Eles vão taxar FIIs, que é fundos imobiliários, LCI, LCA, CDB e outros, tá? Vai ser taxado meio que tudo. A medida provisória que tem que ir para o Congresso, vai começar a valer a partir do ano que vem, se não for modificado, a gente acredita que vai ser modificado, vai ser a partir do ano que vem, isso aí vai começar a valer, né? Porque tem que respeitar o período lá, o período do fechamento do ano, né? Então, se for emitido, se for aprovado agora, tem que começar lá no outro ano fiscal, né? Então, o governo provavelmente mandou isso aqui para o Congresso. Eu não sei se vai ser aprovado. O que, que a gente tem visto que o Congresso fala, joga para a torcida, mas acaba fazendo o que o governo quer. A gente sabe que o governo não está economizando. O Congresso também fica falando do governo, mas eles também não estão economizando. Estão querendo aumentar salário de deputado, estão querendo aumentar número de deputados. Você acha que a gente precisa disso? Eles vão receber quase 60 bilhões de emendas parlamentares este ano. Então, assim, ninguém está fazendo economia. Está sendo tirado tudo do nosso lombo, tá? Então, isso, a medida provisória, pessoal, ela vai impactar vários e vários ativos, tá? Entre as principais mudanças está o fim da isenção do imposto de renda sobre diversos investimentos, que passarão a contar com uma alíquota de 5%. As aplicações que hoje contam com imposto regressivo de 15 a 22, já vou comentar um pouquinho com vocês aqui, estarão sujeitas à taxa única de 17% de imposto de renda. Isso aqui vai impactar demais os investimentos, tá? E o imposto de renda dos juros sobre capital próprio, que a gente recebe, que hoje a gente paga 15%. Lembrando que os dividendos são isentos, provavelmente não vai ser mais, e a gente ainda vai passar de 15% do juros sobre capital próprio, a gente vai pagar 20%, tá? Planejador financeiro Jeff Paslassi, não sei se é assim que pronuncia, especialista em investimentos, elaborou um quadro e eu quero passar aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou passar para vocês aqui e vou comentar para você que não, né, que tá escutando pela rádio, para você que não tá vendo aqui, só para você ter uma ideia e eu vou comentar aqui. Então vamos lá. Fundos imobiliários e FIIs agro, tá? Regra atual, era isento, tá? A partir de 2026 você vai pagar 5% de IR sobre os seus dividendos, tá? FIAGRO sobre ganho de capital. O que é ganho de capital? É quando você compra a cota e vende com lucro. Então você comprou a cota por 100, ela foi para 150, se você fizer a venda, você pagaria 20% de ganho sobre esse capital próprio, sobre o ganho de capital, sobre os 50 reais. Agora vai baixar para 17,5. Você fala assim, nossa, é uma coisa boa. Sim, é uma coisa boa. Porém, geralmente, quem entra em fundo imobiliário não entra para vender. Por exemplo, eu até hoje nunca vendi nenhum fundo imobiliário. Quem entra em fundo imobiliário, a visão de quem entra no fundo imobiliário não é o ganho de cota. O ganho de cota é uma consequência. Ele entra para receber dividendo, que era isento em 5%, em zero, e agora vai ser impactado em 5%. Então, se você somar ali 17 com 5, uma conta meio de padaria, né? Você vai ver que vai pagar muito mais do que 20% ali. Você vai pagar 23,5%. Então, na verdade, você não está tendo ganho nenhum. E aqui o negócio começa a complicar. LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliária e letra de crédito agrícola. Era isento, ainda é isento. E assim, falar, nossa, o governo é um benfeitor, né? Porque ele deixava isento. Não, eles não fazem isso porque eles são bonzinhos. É porque o segmento imobiliário e o segmento do agronegócio, todo mundo sabe, são dois segmentos extremamente importantes, que geram muita receita no Brasil. O nosso agro representa 25% do nosso PIB, né? Então o que acontece? Isso impacta demais. Então a gente tinha esse incentivo que era isento para fomentar esses dois segmentos da economia que são extremamente importantes, tanto a construção civil quanto o agro. O agro, a 25% do PIB, 50% da nossa exportação é agro. Então isso é extremamente importante. E o mercado imobiliário, a construção civil,
ele emprega muita gente no nosso país. São dois vetores muito grandes de crescimento, por isso que ele era isento para incentivar. O que vai acontecer agora? Você que tem esse tipo de investimento, você vai pagar 5% de imposto de renda. CRI e CRA, que são letras de crédito, também era isento. Agora vai pagar 5%. O que vai acontecer? Crédito vai ficar mais caro. O crédito tá barato, né, pessoal? Selic 14,75. Agora, IOF, sobre isso também, sobre transações financeiras. Agora mais uma taxação de 5% aí no teu lombo, no lombo nosso. Então o que vai acontecer? Vai encarecer muito mais o crédito. O que vai acontecer? Quem que vai se ferrar? Você acha que são os grandes que vão se ferrar? Você acha que são os caras da cobertura que vão se ferrar? Não sei. Fala aí. Debêntures incentivadas, também era isento, agora 5%. Ações, tá? Você pagava lá imposto de renda, esse aqui deve ser ganho sobre capital, tá? De 15%, agora vai para 17%. Renda fixa, CDB, Tesouro Direto e debêntures, tá? A tabela, ela era regressiva. E aqui que eu quero fazer um ponto com vocês. A tabela era regressiva, ela começava em 15%, então ela começava ali em 15%, se eu não me engano, 17,5% e 22%. Então, se você sacasse ali em 6 meses, se eu não me engano, era 22%, depois 17,5%, se você ficasse lá, acho que depois de 2 anos, você pagava 15%. O que aconteceu agora? Agora não vai ter mais nada disso, vai ser 17% para quem ficar um mês e para quem ficar uma década com o ativo. O que isso vai acontecer? Isso vai desincentivar as pessoas a ficarem com investimento de longo prazo e isso vai impactar o governo, provavelmente pode impactar também a nossa dívida pública. Por quê? Entre você comprar um título, ficar num título mais longo, para você pagar menos IR, em vez de pagar 22, pagar 15, sabe o que vai acontecer? Você não vai, você vai comprar um título curto, porque você vai pagar 17 igual, então não vale a pena, porque quanto mais longo o título, maior é o teu risco. Então não vai valer a pena. O que o governo está fazendo com isso? Ele está desincentivando o investimento. E aí uma coisa muito importante, né? Porque eu já ouvi falar também que esse governo é contra a especulação da bolsa. Isso vai incentivar a especulação. Isso vai incentivar o day trade. Porque o day trade ele vai sair de 20 e ele vai para 17 também. E sabe o que acontece? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu, em algum aspecto, vou ser beneficiado. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu opero opções. Opções são operações de curto prazo, tá? De curto e médio prazo. Então o que acontece? Quando eu operava opções, quando eu opero opções, eu tenho que pagar imposto de renda de 20%. O que vai acontecer agora? O imposto vai cair para 17,5%. Então o que acontece? Aliás, eu deixava o dinheiro guardado, por exemplo, no CDB, que quando você opera opções, só para vocês entenderem, você tem que deixar um valor de garantia lá na corretora. O que eu fazia? Eu deixava esse valor lá num CDB ou num Tesouro Direto. Deixava o valor de garantia lá para poder operar as opções, que você opera alavancado. Aí o que acontecia? Tem meses que você exercita. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no teu CDB, sacar o valor do exercício, deixar na tua conta corrente para você ser exercido. Então, muitas vezes, eu aplicava lá no Tesouro Direto ou no CDB, eu tinha que tirar dali 30 dias. Quanto que eu pagava de imposto de renda? 22,5. Quanto que eu vou pagar agora? 17,5. Então, isso vai me incentivar a operar, a ser mais especulador e menos investidor de longo prazo. Isso é bom para o país? Não é bom para o país. Isso não é bom. Então, só para vocês terem uma ideia aí, tá? Pessoal, vocês não entenderam muito, depois comenta ali embaixo que eu explico para vocês no particular, tá? Fundo de renda fixa multimercado, tabela regressiva também, de 22 a 15, com come cotas, agora 17% com come cotas. Day trade, olha só que interessante. A gente quer evitar especulação, né? Foi falado tanto contra os especuladores da Faria Lima, foi falado tanto. Isso aqui está beneficiando quem? Quem é especulador. Não está beneficiando quem é investidor de longo prazo, pessoal. Olha isso aqui. Day trade pagava 20% de imposto de renda, agora vai pagar 17,5%. É a mesma coisa no meu caso que eu falei para você das opções. E cripto, eu falei, pessoal, venho falando para vocês. Criptomoedas, tá? O IR de 22 a 15, isenção de ganho até 35 mil por mês. Então, se você vendesse ali até 35 mil reais por mês, você era isento. Agora não vai ter mais. Você vai pagar 17,5% sem isenção nenhuma. Sem isenção nenhuma. Então, isso aqui são algumas alterações que a gente. Que provavelmente vai acontecer. Eu acho que vai passar. E eu acho que vai passar coisa bem pior, tá? Então, vai ser bem complicado isso aí pra você que é investidor. Mas sabe o que isso vai trazer? Isso vai trazer muita oportunidade. Muita oportunidade.
Você precisa estudar para você ter muita oportunidade. Eu não tô aqui querendo vender susto para vocês. Eu tô querendo mostrar para vocês que com isso a gente vai ter muita oportunidade, tá? E aqui, antes da reunião com a Haddad, Mota, né, que é o presidente lá da Câmara dos Deputados, diz que taxar criptomoedas é alternativa no impasse do IOF. E aí, pessoal, o pessoal fala do rico pagar muito imposto e do pobre pagar pouco imposto. Pobre pagar muito imposto e rico pagar pouco imposto. Que é totalmente mentira. Rico paga muito mais imposto que pobre no Brasil. Paga muito mais imposto, tá? Você pode sentar comigo e discutir. Não tem jeito. Rico paga muito mais imposto, porque consome muito mais, tá? Ah, mas aí o imposto não é justo, não estou discutindo isso, mas que rico paga mais imposto, tá? E pobre também paga muito imposto. Ao invés do governo baixar o imposto do pobre, não, ele aumenta do rico. O que isso vai acontecer? O que isso acontece? Isso vai criar uma distorção muito maior, porque o rico vai dar um jeito, o rico vai sair do Brasil, o rico vai fazer qualquer coisa, o pobre que não tem condição. E posso falar para você, é o investimento, é a grana do rico que move o país, que ajuda o pobre a ascender, não é o governo. E aí o presidente da Câmara, que é um cara novo, né? Que é o cara lá que tá votando aumento de salário para deputado, aumento de número de deputados. Pessoal, os Estados Unidos tem 50 estados. Nós temos 27 com o Distrito Federal. Eles têm menos deputado que a gente. Você acha que a gente precisa mais de deputado que os Estados Unidos? Você acha que a gente precisa mais? Só fazendo a pergunta aqui para vocês. E aqui, pessoal, tá? Eu quero mostrar para vocês, para quem tá escutando na rádio, eu vou falar. Eu peguei eu peguei uma análise, você pode até pegar essa análise, tá lá, só você colocar no Google lá, na B3, tá? Que é a análise de evolução dos investimentos na B3 sobre pessoa física, tá? Isso aqui é público, você pode entrar lá e ver. E eu trouxe algumas informações aqui para vocês entenderem como que são as coisas, tá? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou passar aqui alguns overviews aqui para vocês, tá? Então, falando um pouquinho de renda variável, isso aqui é um estudo da B3 que mostra o perfil do investidor. E eu quero passar uma coisa para vocês verem se é o cara da cobertura mesmo que vai ser impactado, tá? E vocês tiram as conclusões. Então, só para vocês terem uma ideia hoje, tá? Nós temos na B3, em CPFs investido, 96 milhões de pessoas. Então, 96 milhões de pessoas que deve ter cobertura no Brasil, porque essa taxação é para elas, tá? 26 milhões de pessoas. Sabe qual que é o saldo médio de investimento dessas pessoas? 47 mil reais. Aí, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem tem guardado na bolsa, na renda fixa, em média, isso aqui é mediana, tá? A mediana, ela expurga os maiores e os menores e tenta equalizar mais. Vai ficar naquela mediana ali, é diferente de média, tá? Mediana tira os excessos. Vamos lá. 47 mil reais. Você acha que uma pessoa que tem 47 mil reais guardado em renda fixa, ela tem condição de ter uma cobertura no Brasil? Responde pra mim. São 96 milhões de pessoas. Aí você pode falar assim, mas isso é só renda fixa. Por exemplo, eu invisto, eu tenho um patrimônio hoje bacana, né? Pro Brasil é bacana. E aí, mas eu tenho renda fixa, eu tenho criptomoeda, eu tenho essa... Tá, mas você acha que a pessoa hoje, que tem, vamos lá, 500 mil reais, que é a minoria das pessoas do Brasil hoje, guardado na bolsa, no mercado, tem condição de ter uma cobertura? Será? Cobertura é caro, né? Então vamos lá. Posição dos investidores em produtos de renda fixa. Tá? Aquilo que eu falei para vocês. São 96 milhões de pessoas com uma média de 47 mil reais investido em renda fixa. Vamos lá. Debentures, tá? Saldo médio, quem tem debentures, 42 mil reais. Tá? Essas aqui são as pessoas que devem ter cobertura. Renda fixas em CRI, né? Letra de crédito, 41 mil reais. Essas pessoas podem ter cobertura? CRAS, 40 mil reais é a mediana que essas pessoas têm guardado. Cobertura, vamos lá. LCI, pessoal, 11 mil reais. Você acha que a mediana que tem investido 11 mil reais na LCI tem cobertura? Vamos lá. LCA, letra de crédito agrícola. Vamos lá. 50 mil reais. Você acha que quem tem 50 mil reais pode ter cobertura? Então esse aqui é o perfil. Tesouro direto, pessoal, que é o investimento que vai lá para o governo. Tesouro direto. Pessoal, a mediana dos investimentos tesouro direto é 2 mil reais.
e todos esses investimentos, todas essas pessoas vão ser impactadas. Você acha que essas pessoas... Responde para mim. Tô perguntando aqui, eu não sei, né? Eu não sei mesmo. Você acha que essas pessoas aqui têm cobertura? Como eu falei para vocês, eu tenho muito mais do que isso investido. Eu não tenho cobertura. Eu vou ter que descobrir onde está minha cobertura, que eu não sei. Então, pessoal, o que acontece? Sabe quem que vai ser impactado? A classe menor. Sabe quem que vai ser impactado? A classe média. Sabe quem que vai ser menos impactado? O rico. Sabe quem que vai ser menos impactado? O especulador. Sabe quem que vai ser mais impactado? O que investe a longo prazo. Sabe quem que vai ser menos impactado? O que investe a curto prazo. A minha carteira, hoje, 80% da minha carteira é de longo prazo. Eu opero opções. Às vezes eu faço uns day trade também. Eu opero opções. Que é, ah, 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 que é movimento de especulação. Como eu falei para vocês. Eu tenho lá uma reserva que eu tenho que deixar. Essa reserva eu pagava na média lá 22,5%, porque às vezes eu tinha que tirar no mesmo mês para cobrir alguma operação. E agora eu vou pagar 17,5%. O cara do day trade pagava 20, vai pagar 17,5%. O cara que investia a longo prazo, que ajuda o banco a dar crédito para casa, para o agronegócio, parará, parará, esse cara vai ser prejudicado. E aí? O cara mais pobre, ele vai ser prejudicado. O cara mais rico não vai ser prejudicado. E aí? Responde para mim aqui. Você pode responder para mim? O que vocês acham disso aqui? Né? Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Trazendo dados aqui para vocês, a gente vai ter que achar a nossa cobertura, porque eu não sei onde é que está a minha cobertura, tá? E aqui outra matéria, né? Só para a gente ir já indo para o final, o governo dá fim à isenção para vendas de criptomoedas até 35 mil. Falando um pouquinho de criptomoedas, já via falando isso para vocês. Pessoal, nós temos uma janela, nós temos uma janela. A melhor coisa que você pode fazer hoje, tá? É fazer a sua autocustódia. Se você não investe ainda em criptomoeda, né? Você precisa começar a investir em criptomoeda. Depois, o que você tem que fazer? Você tem que ter a sua autocustódia. Você tem que ter a sua autocustódia, porque vai ficar, o governo vai apertar cada vez mais, tá? E aqui, Banco Central vai monitorar transações de criptomoedas fora das corretoras. Primeiro, que isso aí nem é alçada do Banco Central, né? Quem deveria fazer isso aí é a Receita Federal, mas o Banco Central falou que vai usar alguns mecanismos para monitorar o P2P. O que é o P2P? São transações que são feitas fora do sistema convencional de corretoras, enfim, bancos, né? Então são transações privadas ali entre pessoas de criptomoeda. E aqui, pessoal, uma notícia bem interessante em relação ao Bitcoin, tá? Matéria bem interessante. Mineradora de ouro vai usar 100% do lucro para comprar Bitcoin, pessoal. Olha que interessante. A mineradora britânica Bluebird anunciou na quinta-feira, dia 5, que vai comprar Bitcoin. A empresa que atua no setor de extração de ouro anunciou que investirá 100% dos seus lucros futuros em Bitcoin. Veja, a empresa que minera ouro, inclusive, está crescendo muito, pessoal. A reserva dos governos em ouro tá caindo o dólar. Eu estava lendo uma matéria essa semana. O dólar ainda é moeda de reserva mundial, mas nos últimos 10 anos ele caiu quase 10% aí da reserva mundial, tá? E muito pelo contrário do que todo mundo pensava, não é o euro que tá tomando esse lugar. Dólar canadense tá aumentando bastante a reserva, ien também, e disparado o ouro. E aí veja, uma empresa que minera ouro vai começar a fazer reserva em Bitcoin. Pessoal, isso aqui é um baita sinal em relação ao Bitcoin. E aqui, o JP Morgan, né, vai aceitar ETF de Bitcoin como garantia para suas operações. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas o CEO do JP Morgan, ele era totalmente contra o Bitcoin. Ele metia o pau no Bitcoin. E agora, o que vai acontecer? Os bancos vão começar a aceitar ETF de Bitcoin como colateral de dívida. O que isso acontece? O que isso quer dizer? Que quando uma empresa, alguém for fazer um empréstimo no banco, e ele precisa dar uma garantia, o banco vai começar a aceitar Bitcoin como colateral. Então veja, pessoal, o Bitcoin ele está entrando em todo o sistema. Ele vai cada vez mais ser demandado, ele vai cada vez mais ser aceito, ele vai cada vez mais ser buscado. E sabe o que acontece? O Bitcoin ele é escasso. Vai chegar uma hora que você vai tentar comprar Bitcoin e você não vai conseguir
comprar Bitcoin se as coisas continuarem dessa forma. Até o maior banco dos Estados Unidos vai passar a aceitar fundos lastreados em Bitcoin como garantia para empréstimo concedido pela instituição. A medida inclui Exchange, né, Exchange Traded Fund, que são funds, que são os ETFs de Bitcoin, como oferecidos pela gestora BlackRock. Então, o que está acontecendo, pessoal? Os bancos centrais vão começar a aceitar Bitcoin como colateral. Então, veja, pessoal, empresa de mineração, empresas comprando Bitcoin, Estado comprando Bitcoin. Pessoal, daqui a pouco a janela vai se fechar. O Bitcoin vai ficar uma coisa extremamente escassa. Porque diferente do ouro, diferente de outros ativos, o Bitcoin vai chegar a 21 milhões e ele vai acabar. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa aqui. Tinha bastante coisa para passar para vocês. Quero agradecer aí as mensagens que vocês estão passando para mim. E eu não quero vender susto, tá, pessoal? Mas a gente tem que se preparar. Eu passei várias informações aqui, até passei algumas informações muito rápido. Se vocês tiverem dúvida depois, comenta, né? Comenta lá nas nossas redes sociais, na rede social da rádio, que aí eu vou esclarecer as perguntas, de repente até aqui no programa para vocês. Então, bom, pessoal, é isso que a gente tem. Vai para o Congresso. Não sei se vai ser aprovado. Se for aprovado, a partir de janeiro do ano que vem, a gente vai ter que se adaptar a isso aí. Pode ser que seja desidratado no Congresso. Mas, levando em consideração os congressistas que nós temos, eu acho que vai ser pior do que está hoje, tá? Vai ser muito pior do que está hoje. E sabe qual que é o pior de tudo? O pior de tudo é que o governo vai fazer isso e ele não vai conseguir sanar as contas. Não vai adiantar. É um saco sem fundo. Não vai adiantar, não vai sanar as contas. Eu volto a falar aqui, eu não estou falando mal desse governo, tá? Porque é o sistema. O problema nosso é o sistema. O problema nosso, o governo está jogando o jogo. Ele tem prerrogativa de fazer isso. O problema nosso é o sistema. E aí eu quero trazer em outro programa aqui, hoje não vai dar tempo, o porquê que eu acho que os Estados Unidos é melhor do que o Brasil nesse sentido. Porque lá existem alguns mecanismos que o governo não tem tanto poder assim. Tá? Pessoal, uma semana abençoada para todo mundo. Eu vejo vocês no próximo programa.